Em meio à discussão sobre a PEC que limita os poderes dos ministros do STF, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou hoje que o Executivo e o Legislativo têm a obrigação de cumprir as decisões do Judiciário. A declaração foi feita durante a Conferência Internacional para a Sustentabilidade do Poder Judiciário em Brasília. Mas o Judiciário não tem meios de executar as próprias decisões. Ele sempre dependerá da atuação dos outros poderes. Embora, num Estado de direito, num Estado constitucional democrático, os outros poderes têm o dever de cumprir as decisões judiciais, e geralmente é o que ocorre no Brasil. Nós vivemos situações um pouco anômalas, eu diria, em relação a essa matéria. Falando sobre questões ambientais e climáticas, Barroso criticou uma suposta inércia dos outros poderes ao tratarem do tema. A despeito de a quase totalidade dos cientistas constatarem e documentarem que é a atuação do homem sobre a Terra a principal causa da mudança climática, ainda existe um negacionismo muito relevante e, dependendo do desfecho das eleições nos Estados Unidos no final desse ano, nós poderemos ter um engrossamento da corrente do negacionismo em matéria ambiental. Que a política se move por objetivos de curto prazo, normalmente. E, na verdade, o impacto lesivo ao meio ambiente causado pelas condutas contemporâneas, eles só vão se produzir daqui a 25, daqui a 50 anos. Bom, Ana, deixa eu começar com você, já que Barroso resolveu falar sobre eleições americanas, não citou nominalmente aí nenhum nome, mas falou aí do possível desfecho das eleições no próximo dia 5 de novembro. Ai, ó, Paula, é a mesma ladainha, né? É a voz suave, é a voz de veludo falando da democracia, das eleições nos Estados Unidos, dia 5 de novembro, dependendo do resultado, o planeta, olha, cansa, Paula, porque se ele usa a palavra anômala, as decisões do Supremo, essas decisões que são decisões anômalas, decisões de ofício, uma corte que fala sem ser provocada o tempo inteiro, que interfere em premissas de outros poderes. E aí ele fala, mais uma vez, de maneira bem suave, sobre a inércia do Congresso. Pois bem, a inércia que ele acredita como uma inércia, eles não fazem nada. O que nós temos que entender é que a não discussão no Congresso também é decisão. Não discutir certos assuntos também é decisão. O Congresso não discute certos assuntos porque a sociedade assim demanda. Não queremos discutir esses assuntos agora. E aí o ministro acha que porque o Congresso decide não discutir, porque a sociedade está sinalizando, não queremos discutir isso agora, ele se acha no direito, já que vocês estão inertes, eu vou enfiar a minha caneta autoritária aqui, nessa inércia de vocês, mesmo que a premissa seja do legislativo. Agora, mais uma coisa, Paula, negacionismo, vamos falar de negacionismo. Não há consenso, e de fake news também, né? Será que o ministro vai entrar no inquérito das fake news? Não existe consenso entre os cientistas sobre a pauta global, sobre o clima, sobre o ambiente, sobre o global warming, o aquecimento global. Nós entrevistamos recentemente, há poucas semanas, o professor Ricardo Felício, e ele explicou, vocês achem no YouTube, a espetacular entrevista que ele deu aqui para a gente, cheia de detalhes. Não há consenso, não há unanimidade nessa pauta ambientalista. São os ecoterroristas, os ecochatos, que querem implementar uma agenda verde irreal, que simplesmente
precisa ser implementada para que os globalistas continuem tomando conta das pautas, de uma certa forma, nos países. Não, agora a gente não vai discutir isso, a gente vai discutir o clima porque há um consenso entre os cientistas sobre o aquecimento global. Não há, ministro. Não há. Basta ler também Michael Shellenberger, que tem um excelente livro que foi publicado no Brasil em português, chamado Apocalipse Nunca. O Michael Shellenberger, que hoje, né, é conhecido no Brasil pela abertura dos Twitter Files Brasil, Michael Shellenberger, esse livro também mostra que não há nenhum consenso. Ele que estuda essa pauta há muitos anos. Portanto, Paula, essa voz aí de veludo não engana mais ninguém. E tomara que o Congresso continue respondendo com a inércia a pautas que a sociedade não quer discutir. Olha, Piotr, aqui no chat, o ministro Barroso mencionou eleições americanas, mas aqui o Ari lembra por que ele não falou sobre a eleição da Venezuela. Mencionou as eleições americanas, mas não disse nada. A Venezuela não interessa para essa gente. A Venezuela simplesmente já está fora de qualquer baralho. Não interessa falar da Venezuela, até porque a Venezuela compromete a posição do presidente Lula, da diplomacia brasileira e dos omissos todos em direitos humanos e os defensores da democracia aqui no Brasil, que, né, depende do momento. Mas eu só vou me juntar, a Ana já foi por demais aos pontos que são mais interessantes e os que interessam realmente, os que são importantes. Essa narrativa do negacionismo é de uma má-fé impressionante, porque, vamos lá, ciência vive de teses e contra-teses. É natural que você tenha cientistas que tenham posições diferentes. Aliás, a ciência vive disso. Você quer provar o contrário, você tem um outro argumento para provar o seu ponto. E aí acontece o debate, ou acontecia esse debate de forma natural, em que cientistas, especialistas colocavam suas opiniões completamente divergentes até a pandemia. Depois, não, vamos caçar um lado que a gente acha que está errado. O grupo que, né, dos consórcios de imprensa aqui no Brasil, dos governos estaduais aliados ao Supremo Tribunal Federal, foi assim na pandemia, está sendo agora com relação à questão climática. Ana já foi ao ponto, negacionismo é tudo aquilo que eu não concordo com a opinião do outro. Não tem nada de negacionismo, vamos parar, isso é muito infantiloide, se me permite a expressão fora do comum aqui. A outra coisa, o ministro Barroso fala de decisões anômalas, mas vamos lá, as anomalias vêm do Supremo Tribunal Federal, de decisões, me permitam aqui, eles assim, os órgãos todos, o Supremo não tem poder, não tem polícia particular, então ele determina que os outros órgãos cumpram, por exemplo, as decisões judiciais, seja de simplesmente assentir a decisão judicial, né, ou no caso da polícia ir lá e fazer uma busca e apreensão, como foi, por exemplo, nesses inquéritos. Mas se é ilegal, cumpre? Pode cumprir? Não estou piorando a situação, porque, veja só, até outro dia, todos os direitos relacionados à liberdade de expressão eram garantidos no Brasil, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Então, até então, guardião da Constituição. Hoje já não mais. O que mudou? E quem mudou? O Supremo não pode mudar a Constituição, isso é cláusula pétrea. Onde é que está a anomalia? A anomalia está do Supremo Tribunal Federal em reescrever a Constituição, coisa que ele não pode fazer. E o Supremo fazer algo que, na verdade, quem tem de fazer é o Congresso. E se o Congresso não decidiu reescrever a parte que pode ser reescrita por emenda constitucional da Constituição, porque cláusula pétrea é intocável, então não se pode mudar o entendimento. O Barroso, eu já expliquei aqui, eu vou só retomar esse ponto, porque ele é muito importante. Ele gosta da lógica do novo constitucionalismo que prevê uma constituição principiológica. Tudo é princípio. E aí, de acordo com a situação, o juiz julga se aquilo se aplica ou não. Não. Constituição é regra. Foi feita por constituintes, representantes do povo, escrita, reescrita e promulgada, lá em 5 de outubro de 88. Augusto. Quem faz as leis é o Congresso, né? O Supremo cumpre. Deve fazer com que elas sejam cumpridas. Quando é que vai acabar a arrogância? Quando vai acabar a insolência dos doutores em tudo, né? Eles se metem em tudo como se conhecessem.
como se conhecesse. Agora a eleição americana declarou outro dia que o sistema eleitoral brasileiro é o melhor do mundo, como se tivesse estudado todos. O Gilmar vem e já disse que é inconstitucional uma ideia em discussão, uma proposta em discussão ainda no Congresso. Sequer aprovaram a medida e ele já diz que é inconstitucional, como é que pode fazer isso? É um advogado que foi indicado pelo Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique ia dever algum favor, alguma gentileza, embora não seja de fazer gentileza a ninguém, né? O Gilmar Mendes. Agora é o seguinte, parem de dar palpite. Parem de dar palpite. Sabe que tipo me lembra o Barroso? Todos nós conhecemos aí no ensino fundamental, quando éramos garotos ou adolescentes, aquele moleque que não pode sair de casa sem que a mãe bote uma blusa. Volta aqui! Luiz Roberto, volta aqui, põe a blusa, vai chover. E não anda descalço jamais. Nunca andou descalço, sempre meia, sapatinho ali e tal, e quer dar palpite. Pelo menos esses moleques, né, que a gente chamava de fifi mesmo, era isso aí. Eles não davam tanto palpite, esses aí não param de falar. Sim. Barroso, não sei o quê, porque o melhor sistema do mundo, a eleição americana, para com isso, não tem fim os erros que ele já cometeu, não tem nenhuma modéstia. Devia ter vergonha, tanto do perder o mané, quanto dessa linguagem empolada que usa, para não dizer nada. Para não dizer nada, não, porque a decisão do Supremo, o Supremo fez isso, fez aquilo. O Supremo é formado por servidores públicos, são encarregados de fazer cumprir a Constituição, só, ponto. Não tiveram um voto para falar em nosso nome. E aceitaram no passado decisões absurdas dos dois poderes e ficaram bonzinhos ali, felizes com o emprego. E agora querem governar o Brasil. Não tem voto para isso, não tem a nossa autorização e ponto final.